Bom, um rápido comentário aqui, por falar em coisas degradantes e desmoralizantes da eleição da esquerda, né? Vamos chamar a atenção para alguns fatos. Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, né, a imprensa tem destacado o seguinte: a Manuela Dávila perdeu, mas ela saiu como grande estrela da eleição. Isso daí não tem nada a ver com a Manuela Dávila, com a sua popularidade, falta de popularidade, nem nada. Mesmo que tivesse, não seria importante. Né? A Manuela Dávila é a típica candidata pequeno-burguesa, esquerdista, semi-esquerdista, porque eles se disfarçam muito de direita e tem muitas posições direitistas. Mas as pessoas precisam entender qual foi o sentido da eleição no Rio Grande do Sul. O PT do Rio Grande do Sul é dominado por elementos da direita do PT. Desses que estão falando que o Lula tem que se aposentar e deixar espaço para novas genialidades jovens que estão aparecendo aí, como a Manuela Dávila. Então, o que esses direitistas do PT fizeram? Eles abriram mão de um candidato do PT, né, anularam o próprio partido e escolheram a Manuela Dávila como candidato, justamente para impulsionar essa nova esquerda jovem, né, que a gente poderia chamar de esquerda Felipe Neto. A esquerda jovem, a esquerda do gabinete do amor, a esquerda que apoiou o golpe, a esquerda que apoia Lava Jato, etc. e tal. Quer dizer, o que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um golpe contra o PT, dado pelos próprios dirigentes do PT. Em São Paulo nós já falamos muito, né? O Guilherme Boulos foi a grande estrela da eleição. Nisso nós temos que concordar com a imprensa burguesa. Só que nós temos que acrescentar e assinalar que ele foi a grande estrela da eleição, porque a imprensa burguesa, golpista, criminosa e safada, transformou ele na grande estrela da eleição. É um fenômeno, né, de publicidade, de campanha de imprensa e da campanha da imprensa golpista. Bom, no Rio de Janeiro a coisa foi extremamente vergonhosa. O primeiro turno foi um esforço muito grande para evitar que o PT crescesse. Né? O PDT se lançou lá na luta contra o PT, colocou uma mulher que é delegada de polícia, deve ser uma pessoa muito progressista, né? E fizeram um esforço muito grande para chamar o voto útil na delegada do PT para evitar que a candidata do PT fosse para o segundo turno. Aí para o segundo turno foi o bispo da Universal, né, o Crivella. A ida do Crivella para o segundo turno, em grande medida, é obra da esquerda. E isso daí facilitou para que a esquerda pudesse votar no Paes. Vejam bem uma coisa, não é que, né, a esquerda votou no Paes porque, né, aí é que está o pega-trouxa do mal menor. Não é que a esquerda votou no Paes porque ele era o mal menor. A esquerda no Rio Grande do Sul, a esquerda no Rio de Janeiro escolheu o Paes como candidato desde o início da eleição. O que eles fizeram? O Marcelo Freixo, que na última eleição foi para o segundo turno contra o Crivella, retirou a candidatura de maneira inexplicável. Ele falou assim: eu só saio candidato se toda a esquerda me apoiar. Uma bobagem. Se ele teve aquela votação na eleição passada, se lançasse ele, não. Mas ele não queria se lançar, ele queria eleger o Paes, que era o candidato à Globo. Quer dizer, era um candidato da Globo apoiando outro candidato da Globo. Aí o que aconteceu? Né? À medida que a eleição foi se desenvolvendo, o PT foi crescendo. Porque o PT tem uma ampla base no Rio de Janeiro, sempre teve. Aí o que essa esquerda do PSOL, essa ala do PSOL, a ala Marcelo Freixo, Caetano Veloso, Bretas, etc, 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 empresários e tudo mais, o que eles fizeram? Começaram a chamar o voto útil na candidata do PDT, que era uma candidata galinha morta.
uma delegada de polícia. E, com isso, eles forçaram a ida do Crivella para o segundo turno. Essa é a política antifascista da esquerda também. Né? Não tem nada de antifascista, não tem nada de mal menor ou maior. O que tem são opções políticas. Né? Na verdade, no Rio de Janeiro não era vote no mal menor, era vote no candidato da Globo, da Rede Globo, dos Marinho. Bom, na Bahia, né, nós tivemos uma situação. Bahia veio a se colocar no centro dos acontecimentos com as declarações do Jacques Wagner contra o Lula. Né? Então é importante ver o que aconteceu na eleição. O governo Rui Costa, na Bahia, é um governo que é uma ampla coligação com a burguesia e tem um pacto com o DEM, que o DEM é um partido que de direita que sempre teve mais força na Bahia. É o partido do Antônio Carlos Magalhães, da época da ditadura e tudo mais. A cúpula do PT na Bahia tem um acordo com o DEM, tá? Que sustenta o governo Rui Costa, que não é, de forma nenhuma, um governo popular. Né? É um governo de coalizão da burguesia. Bom, aí o que aconteceu? Rui Costa, podendo escolher entre inúmeras pessoas para ser candidato, escolher um candidato popular, tudo, né? Em São Paulo, por exemplo, o PT escolheu Gilmar Tato, o pessoal tinha gente aqui que uivava que não é um candidato popular e tal. Aí o Rui Costa escolheu um candidato verdadeiramente popular, uma major da Polícia Militar. Vocês imaginem o seguinte cenário: a Bahia é um estado com maioria de população negra, maioria, né? Diferente, por exemplo, de estados como São Paulo, os estados do Sul, onde os negros têm uma participação expressiva, mas não são maioria. A Bahia, sim, é uma maioria muito marcante, é uma maioria esmagadora, coisa de acima de 80%. Imaginem vocês em Salvador, na periferia da cidade, nos bairros populares, como a população negra desses bairros populares deve gostar da Polícia Militar. Todo mundo que conhece a Polícia Militar sabe disso. A Polícia Militar baiana, sob o comando, entre aspas, do Rui Costa, não é diferente da Polícia Militar de nenhum outro estado. Né? Isso é uma outra coisa que as pessoas deveriam ver. Você elege os candidatos de esquerda, que são a salvação do país contra o fascismo, e você tem a mesma Polícia Militar. Não há nenhum esforço para emperrar essa máquina de destruição e assassinato que é a Polícia Militar. Então, vocês imaginem como seria popular essa candidata. Por que o Rui Costa escolheu essa candidata? Que teve uma votação ridícula. Né? Ridícula. Ele escolheu essa candidata justamente para impedir, né, para facilitar a eleição do DEM, com o qual ele tinha um pacto. Tá? Então aí nós temos mais uma proeza da esquerda nacional. Espírito Santo. O Espírito Santo é o único estado onde o candidato bolsonarista ganhou. Por quê? Porque a opção era o PT. Isso daí tem que ficar muito claro para o pessoal. A burguesia simpática, científica, civilizatória, moderna, linda, sei lá, essa burguesia cheia de adjetivos maravilhosos, uma coisa é certa com ela: se na hora H a opção eleitoral for o PT, toda ela vai votar no Bolsonaro, como aconteceu no Espírito Santo. Então é uma coisa para ser anotada essa avaliação do Espírito Santo. Aí nós chegamos em Pernambuco, onde o grotesco da esquerda chegou a alturas inacreditáveis. Né? O PT lançou como candidato Marília Reis. Na eleição passada, né, isso é muito importante, a Marília Reis queria ser candidata a governadora. Era uma candidatura que o próprio Lula tinha impulsionado, uma candidatura que é a candidatura das bases do PT. Nós não estamos dizendo com isso que a Marília Reis seria uma candidata maravilhosa, mais do que outros candidatos pequeno-burgueses, não é isso.
Mas ela era uma escolha da base do PT. Aí ela retirou a candidatura, né? Provavelmente, aqui é uma especulação da minha parte, com a ideia de que ela poderia ser candidata a prefeito. Então ela não sai da candidatura a governo e sai como candidata a prefeito. Só que aí a oligarquia política do Pernambuco não quer a Marília Reis, não quer o PT em lugar nenhum. E aí a oligarquia toda se juntou para derrotar a Marília Reis com os métodos mais direitistas, tipicamente fascistas e tipicamente bolsonaristas, né, na eleição. O interessante dessa eleição de Pernambuco é que quem é que fez essa campanha direitista, bolsonarista, caluniosa? Houve a denúncia de compra de votos, de coerção para as pessoas votarem, etc. e tal, denúncias. Aí ninguém falou de fake news, né? Mas fizeram várias denúncias contra a Marília Reis durante a eleição e tudo mais. Quem que estava no comando da operação? PSB, PDT e PCdoB. Isso aí mostra que não há nenhum intuito absolutamente de ter uma vitória da esquerda. Isso é tudo uma bobagem, um mito. Né? Esse mito aí, ele convenceu alguns incautos em São Paulo, mas no resto do país isso aí simplesmente não vigorou. Né? Aí a unidade da esquerda se transformou na unidade da esquerda do PCdoB, com a pseudo-esquerda do PSB e do PDT, que na verdade são representações da oligarquia local contra o PT para promover o esmagamento da esquerda na eleição. Bom, no Maranhão nós tivemos um espetáculo também grotesco. O governador Flávio Dino, que é apontado aí como um dos grandes pilares da esquerda nacional, sabe-se lá Deus por quê, porque o homem apoiou até a entrega da base de Alcântara no Maranhão e ele governa, logicamente, para a oligarquia do Maranhão. Ele não é o representante oficial da oligarquia, mas ele governa para a oligarquia. A tal ponto, né, que a oligarquia abandonou o PCdoB no Maranhão, o PCdoB desabou como um castelo de cartas, a perda de mais de 50% dos prefeitos do PCdoB é tudo no Maranhão, ou a maioria no Maranhão. Desabou, né, porque a oligarquia retirou o apoio ao PCdoB e a oligarquia se deslocou para partidos da direita que tendem à extrema-direita, que fazem parte da base do Flávio Dino. Né? Partidos como Republicanos e como Podemos. Aí o Flávio Dino, sem candidato no segundo turno, foi lá apoiar o candidato do Republicanos. Vocês vejam que em São Paulo, a grande ameaça da eleição era o candidato dos Republicanos. No Rio de Janeiro, a grande ameaça da eleição era o candidato dos Republicanos. Já no Maranhão, a esquerda, PCdoB, apoiou os Republicanos contra o Podemos. Só que aí aconteceu o seguinte, da base do governador no estado, para mostrar como isso daí é uma operação extremamente direitista, metade apoiou o Podemos e metade apoiou o Republicanos. Então nós temos agora, depois de anos de governo do Flávio Dino no Maranhão, o que nós temos aí é o quê? Um colapso do PCdoB, que servia como fachada para o governo da oligarquia, e um deslocamento dessa oligarquia para partidos de direita. Você vê, não é PDT, não é PSB, porque não tem nenhuma aparência, né, esquerdista, porque PSB e PDT não são partidos de esquerda de verdade. Eles foram direto para os partidos mais à direita no cenário político, mais próximos da extrema-direita, Republicanos e Podemos. Bom, e finalmente nós temos o Ceará, né, para completar esse quadro grotesco, que é o seguinte. Em algum momento da história,
aloprados eleitorais elegeram aí o Camilo Santana como governador do Ceará. Grande vitória da esquerda. Mas será que foi mesmo? Não. O PT serviu aí para o acasalamento, para o acasalamento não, para a gestação, né, de um pássaro que não é petista, que é o Camilo Santana, que na verdade é um pedetista dentro do PT. Ele, inclusive, na eleição, apoiou o candidato do PDT contra o candidato do PT, que não era um candidato muito forte, que era para permitir, né, a vitória do candidato do PDT. Aí fizeram, elegeram o candidato do PDT. E o Camilo Santana, que é do PT, que seria da esquerda, é um homem do PDT, que é um partido de direita. Por essa situação na eleição das capitais, né, nós pegamos aqui várias das mais importantes capitais do país, dá para perceber a farsa que é a política da esquerda de um ponto de vista geral. É uma farsa. Né? Essa farsa é um fato porque os partidos de esquerda, PCdoB e PSOL, por exemplo, eles não são verdadeiros partidos. E eleitoralmente eles não são também uma máquina eleitoral importante. Eles estão aí para serem usados nesse jogo. O PT lançou candidatos em todos os lugares, menos nesses que eu falei, onde ele foi abertamente sabotado, né? Mas a orientação do partido era lançar candidato em todos os lugares. Lançou vários candidatos aí, pequeno-burgueses e tudo mais, mas, né, se colocou como o único partido na eleição. Também não é uma política suficiente para dar conta da situação política, nem de longe. Então nós vemos aí, né, esse problema. Que conclusões que nós devemos tirar disso daí? Primeiro que a eleição municipal não serviu para nada. Né? Ela simplesmente produziu aquilo que ela produz a cada 4 anos ela produz um resultado muito semelhante. O bloco de partidos dominantes, que são os partidos que vieram da época da ditadura militar, partidos que saíram da Arena, partido da ditadura, e do MDB, pseudo-partido de oposição. Esse bloco controla as prefeituras do país inteiro, mais da metade delas. Mais de, provavelmente, 60%. Então, eles têm o controle, a eleição municipal é uma eleição paroquial, atrasada, né? A esquerda não polarizou nada na eleição, foi uma eleição fria, de modo geral, a abstenção mostra isso, né? Abstenção gigantesca. A política estilo PSOL foi a política do Boulos, de outros, é uma política que não mobiliza nada, é uma política burguesa, né? Sem impacto na situação política. Então, os partidos de esquerda simplesmente jogaram o jogo da burguesia. A eleição mais polarizada de todos foi a eleição de Pernambuco, né? Onde a pseudo-esquerda, com a ajuda do PCdoB, foi para a degola contra a Marília Reis, que era uma candidata, apesar de ser uma candidatura pequeno-burguesa, uma candidatura genuína da esquerda, escolhida pelas bases do PT. Bom, uma coisa importante nisso daqui, né, é o seguinte: a eleição ela cria um estado de delírio em setores da esquerda. Né? É um atraso político. Eles acreditam que nós vamos mudar o país, ou nós vamos fazer acontecer coisas muito importantes através das eleições. Né? Evidentemente que essa esquerda ignora, né, uma lição fundamental do marxismo, que é que o Estado ele é um Estado de classe. Ele não é um pódio onde o vencedor vai lá e ergue a taça, a medalha e acabou. Não. Ele é uma máquina política no município, nos estados, né, e nacionalmente, nas assembleias, nas câmaras de vereadores, no Congresso Nacional, é uma máquina controlada pela classe dominante. Essa é a primeira coisa que todo mundo tem que saber. Né?
Nós temos aí a famosa frase do Marx que disse que numa democracia a classe explorada tem o direito de a cada tantos anos votar na pessoa que vai oprimir-la. Né? Depois nós temos também a famosa frase do Engels que fala que o governo burguês, o governo do Estado burguês, é apenas um comitê que administra os negócios da burguesia. Quer dizer, uma pessoa séria, uma pessoa que não viva dessas ilusões descabeladas aí da esquerda pequeno burguesa, tem que entender que a eleição não faz nada. Nós tivemos no Brasil 4 governos nacionais da esquerda, 2 do Lula, 2 da Dilma Rousseff. Esses governos nacionais, o máximo que eles promoveram foram reformas superficiais em relação à estrutura geral do país. Né? Outro dia eu vi um comentário na rede social que o pessoal estava debatendo. Havia uma frase minha que foi colocada no meme que falava o seguinte: as eleições não mudam nada de essencial. Aí o cidadão fala assim: como assim a eleição não muda nada de essencial? Eu estudei no ProUni, me formei, comprei a minha casa pelo Minha Casa Minha Vida e fui atendido por um médico cubano. É muita coisa, né? Parece mais uma peça de propaganda, mas enfim, suponhamos que ele fosse beneficiário de todas essas grandes coisas. Então nós temos que explicar o seguinte: o ProUni não é uma reforma, é uma reforma das mais superficiais que a gente poderia ter. Por quê? Porque o ProUni é uma sustentação do ensino privado com dinheiro público. Quer dizer, é uma bolsa de estudo dada pelo Estado que paga para a faculdade privada o custo daquele aluno, quer dizer, cria uma espécie de mercado artificial. O aluno estuda e depois devolve o dinheiro. Quer dizer, é uma reforma ultra paliativa. Ela beneficia uma parte da população pobre? Beneficia, mas não é nada significativo em relação ao grosso da população, até porque a esmagadora maioria da população não vai à universidade. Então, quer dizer, é uma reforma superficial. Aí entra o outro governo e acaba com o ProUni, pronto, acabou tudo. Beneficiou algumas pessoas, para quem a pessoa que foi beneficiada pode ser uma grande coisa, mas do ponto de vista, né, do desenvolvimento nacional e do país, isso aí não é nada. Minha Casa Minha Vida é a mesma coisa. Na época da ditadura você tinha o BNH, que era um esquema semelhante ao Minha Casa Minha Vida. O BNH financiava, através dos bancos públicos, a compra de imóveis e a construção de imóveis populares. Né? No Brasil, em muitas cidades do país, você tem aqueles conjuntos habitacionais construídos pelo BNH. Favorece a população pobre? Favorece, mas não é nenhuma reforma profunda. É uma reforma epidérmica. Né? Bom, quanto aos médicos cubanos, não vou nem falar. Já o fato deles serem cubanos mostra que é um tapa-buracos para um sistema de assistência que está praticamente falido. Né? Quer dizer, nós reconhecemos que são reformas de caráter popular, relativamente, mas nós não vamos atribuir a isso nenhuma mudança essencial. Nos governos do PT, no que diz respeito à política econômica geral, ela continuou sendo controlada pelos bancos internacionais. O PT nunca teve poder para desfazer isso. Os monopólios da comunicação continuaram exercendo um poder imenso dentro do país. Os bancos mantêm o Estado nacional refém através da dívida pública. A questão agrária não foi resolvida, quer dizer, as grandes questões não foram resolvidas. A questão do imperialismo não foi sequer arranhada, apesar de que o PT lançou algumas políticas de tipo nacionalista. Tem que fazer um balanço realista do que foi. Né? Uma coisa é falar que o PT foi um governo de esquerda, fez reformas sociais, outra coisa é atribuir a esses governos o poder de transformar o país, coisa que nunca aconteceu. Né? Na verdade, as reformas do PT têm um caráter
assistencial e não um caráter estrutural, quer dizer, não mudou a estrutura econômica, política e social do país na sua essência. Então, esse problema. Agora, o problema eleitoral, essa fantasia eleitoral do pessoal, causa um outro resultado que é importante que as pessoas tenham consciência, que é que as eleições elas destroem os partidos de esquerda como partidos de luta do povo e de organização do povo. O partido de esquerda vai sendo dominado pelos elementos mais carreiristas que querem se eleger, que querem um cargo, etc. e tal, e vai abandonando em todos os lugares, né, a tarefa que seria de um partido verdadeiramente popular de organizar o povo. Essa questão que eu coloquei dos candidatos direitistas dentro dos partidos de esquerda, né, ela mostra o nível de deterioração da esquerda. Né. Você precisa, né, no Brasil, lutar para construir um partido que seja um partido de militantes e não de aspirantes a cargos eleitorais. Até porque isso aí não muda nada, é uma ilusão, e essa ilusão é alimentada para que o pessoal fique aí dependente de eleger algum carreirista que não vai fazer nada de especial na eleição. Isso precisa ser dito muito claramente. Só mais uma última questão sobre esse ponto, antes da gente pegar a questão do Lula. Eu vi um argumento, eu acho que foi num dos programas que eu faço, um cidadão falou o seguinte: mas então, você é a favor da revolução, e até a revolução o que a gente faz? Quer dizer, o que ele quer dizer é o seguinte: enquanto a revolução não vem, vamos tirar uma casquinha, vamos nos eleger, vamos fazer uma farra e tal. Não tem nada a ver. Se a eleição não resolve nenhum problema, você não vai. Não tem revolução, vamos adotar uma falsa solução. Não. O que acontece é o seguinte: a luta revolucionária é uma luta cotidiana, ela não é uma luta para o dia em que acontecer a revolução, que é uma coisa imprevisível, não pode ser criada artificialmente por nós. Não é assim. A luta revolucionária é uma luta do dia a dia. Você precisa preparar as condições para a revolução. Uma das condições fundamentais da revolução, o que é? É tornar o povo independente, né, da burguesia. Ou seja, combater no interior da população as ilusões, tanto na burguesia como classe, como nos seus representantes políticos, nas suas instituições, como, por exemplo, a eleição. Né? Combater tudo isso e mostrar, ir educando a população, organizando a população, para mostrar que a única saída é a revolução. Que é preciso que o povo tome o seu destino nas suas mãos, não dê nas mãos de carreiristas políticos, tipo Boulos. Né? Criar um partido que é um partido de mobilização, de militância política, que não atue nem apenas nas eleições, como também não atue prioritariamente nas eleições, que atue prioritariamente no desenvolvimento da organização e da luta popular. Né? O pior aspecto desse problema da eleição é isso. A eleição é uma tentativa de atrelar a população ao regime político burguês. Você pode participar das eleições, mas você tem que combater esse tipo de ilusão. Você tem que participar das eleições para demonstrar que essas eleições não vão resolver nenhum problema. Que isso daí é uma farsa, que o Congresso Nacional é uma farsa, que a Câmara de Vereadores é uma farsa, que ali eles ficam com um joguinho, com pequenas coisas, enrolando a população, enquanto que a burguesia faz tudo o que ela quer. É simplesmente isso. Então, quer dizer, a eleição, ela, transformada numa política estratégica, ela transforma o partido de esquerda, que em algum momento quis ser um partido de luta, de militância, num apêndice do Estado burguês, uma máquina eleitoral. É como se você fosse funcionário do Estado e a cada tanto se distribuísse aí os cargos de acordo com a eleição e você ganhasse uma parcela
desses cargos. Para um partido de esquerda sério, um partido revolucionário, um partido que defende os interesses da classe trabalhadora, o problema não é esse. O problema é dar passos através do dia a dia, da luta no dia a dia, da luta política geral, do esclarecimento, da organização, da mobilização, no sentido da estratégia real, que é a revolução proletária e comunista no Brasil, uma revolução que exproprie toda a burguesia, que acabe com esse sistema vendido, né, controlado pela burguesia. Bom,